Os sumérios eram um povo extremamente fascinado por matemática. Tinham um sistema numérico complexo e muito eficiente para a época. E enquanto os egípcios usavam aproximações como π igual a 3, os sumérios já usavam até mesmo π igual a 3.125 e estavam cientes de que era uma aproximação e que o número real era diferente disso. Essas são imagens de tablets sumérios com diversas descobertas matemáticas que só viriam a ser descritas propriamente milhares de anos depois pelos gregos, romanos, etc. Inclusive, isso é uma aproximação da raiz de 2. Na verdade, esse vai ser o tema desse vídeo. Aproximação. Como calcular o infinito? Arquimedes é reconhecido por seus grandiosos feitos como o princípio que leva o seu nome na hidrostática, o princípio de Arquimedes. Além disso, a descoberta do número π é atribuída a ele também, apesar de muitos discordarem, mas aí já é um papo para os historiadores. Mas um problema que Arquimedes encontrou, tentou solucionar de diversas maneiras e ainda assim estava incerto sobre o resultado, era a área de um círculo. Mas ele conseguiu uma solução de um meio impressionante para sua época, e que só viria a ser introduzida a matemática formalmente por Newton, Leibniz, mais de 2000 anos depois. Agora deu cara aí mesmo, viu? O limite. Basicamente, Arquimedes disse que, imagine que colocássemos um hexágono dentro de um círculo de raio 1. Conseguimos calcular a área dele tranquilamente. Agora, colocamos 6 triângulos em volta e somamos a área de todos eles. Perceba que quanto mais a gente repete esse processo e quanto mais triângulos a gente coloca, mais perto a gente está da área do círculo de verdade. Nesse momento, a cabeça de Arquimedes explodiu. Ele lembrou do professor de cálculo dele e escreveu que o limite de triângulos tendendo ao infinito do somatório de A dos triângulos é igual a πr. Só que não. Claro, na verdade, na época de Arquimedes nem existia uma notação matemática boa. Inclusive, muitos acreditam que se a álgebra já tivesse sido bem desenvolvida quando Arquimedes estava vivo, ele teria conseguido inventar o cálculo. Tá, mas o que é o limite? Não procure a definição formal de limite se você não tiver uma álgebra muito bem desenvolvida, tá? Porque senão você vai explodir. É uma definição muito complicada até para quem faz faculdade de matemática. Mas, basicamente, o limite tem um nome bem autoexplicativo. Ele força uma função até o limite dela. Mas o que isso quer dizer, afinal? Bom, vamos considerar uma função f de x sendo x ao quadrado mais 2x menos 3 sobre x menos 1. Meio grande, mas vocês já vão entender o porquê. Perceba que se x for 1, a função é impossível, porque não existe denominador zero. Mas e se a gente quiser saber quando está muito perto de 1? Em outras palavras, o limite de x tendendo a 1 dessa função é igual ao quê? Fazendo algumas manipulações algébricas, tem como a gente achar essa função x mais 3 aí. E a gente consegue achar que o limite é 4, substituindo x igual a 1. Mas lembre que a gente está tratando aqui de números muito perto de 1, tipo 0.99999 ou 1.0000001, mas nunca chegamos de fato a 1. É como uma aproximação exata. Deu a porra, deu foi tudo. Eu sei, pode parecer difícil, mas é porque realmente é difícil. Lembre que estudantes de faculdade têm dificuldade com isso e que foi um conceito que, desde Arquimedes, demorou mais de 2000 anos para ser formalizado. Então sim, tá, Arquimedes era um gênio e ninguém pode questionar isso. Falando agora um pouco sobre a definição formal de limite. Se você se interessa por essas coisas, recomendo fortemente que dê uma olhada no livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 8, que trata um pouco sobre cálculo e sobre a definição formal de limite. A definição é a seguinte: seja f de x definido tal que x é diferente de a sobre um intervalo aberto contendo a, seja L um número real, então o limite de x tendendo a de f de x é igual a L se, para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que zero é menor que o módulo de x menos a, que é menor que delta. Então, o módulo de f de x menos L é maior que epsilon. Puta que pariu! Se você entendeu alguma coisa, parabéns. Ou você é maluco, ou você tem entendimento de álgebra muito bom, ou sua interpretação de texto é impecável. Mas basicamente, se você olhar um gráfico disso, não fica tão difícil assim. A ideia aqui é, imagina um valor a que a gente vai aplicar numa função e vai devolver L. Até aí tudo bem. Agora imagina que a gente vai adicionar e subtrair a um delta, que é esse 6 torto aí, que vai alterar o valor de L em um valor vermelho aí. Basicamente, o que isso mostra pra gente é que mesmo um epsilon, que é esse 3 ao contrário aí, muito pequeno, ainda existe um delta talvez menor ainda, que vai devolver um L menor do que o L mais epsilon. Resumidamente, não importa o quão perto você chegue de A, sempre vai ter como chegar mais perto. E a mesma coisa vale para o L. Essa é a definição de limite. Se Arquimedes soubesse desse conceito, ele teria calculado a área do círculo muito mais rápido. E poderia escrever que quando a quantidade de triângulos tende a infinito, o somatório da área de todos eles é π.
Agora, a humanidade tinha uma arma poderosíssima nas mãos, o limite. Com ela, dava para calcular praticamente o infinito. Daqui a pouco, dois caras muito conhecidos no campo da matemática, inclusive um deles quase todo mundo conhece, vão começar o duelo mais épico da história dos animes, Newton e Leibniz. Mas essas já são cenas para próximos capítulos.